Olá, pessoal! Chegamos à nossa última aula do minicurso, na qual iremos estudar como personalizar o texto da página HTML através da linguagem CSS, trocando a família da fonte, editando o alinhamento do texto, a decoração do texto e o tamanho da fonte. Ao final dessa aula, será feito o último tutorial de como inserir as declarações CSS na página que vocês estão construindo. Primeiro, vamos entender a declaração CSS que permite trocar a família da fonte. A família de fonte padrão da página HTML é Times New Roman. É possível trocar a família da fonte para outra desejada através de uma declaração CSS no seguinte formato. O seletor, que pode ser o corpo da página, ou seja, a tag body, por exemplo, chave de abertura, a propriedade font family, que vem do inglês e significa família de fonte, dois pontos, o valor, ou seja, a família de fonte desejada, e a chave de fechamento. No exemplo, a fonte escolhida é Verdana. Da mesma forma, é possível trocar o tamanho da fonte através de uma declaração montada no seguinte formato. O seletor, que pode ser o corpo da página, ou seja, a tag body, por exemplo, chave de abertura, a propriedade font size, que vem do inglês e significa tamanho da fonte, dois pontos, o valor, ou seja, o tamanho em pixels desejado para a fonte e a chave de fechamento. No exemplo, a fonte é configurada para o tamanho 30 pixels. No exemplo, a fonte é configurada para o tamanho 40 pixels. Outra possibilidade é alterar o peso da fonte, ou seja, colocá-la em negrito, por exemplo. A declaração é escrita da seguinte forma. O seletor, que pode ser o corpo da página, ou seja, a tag body, por exemplo, chave de abertura, a propriedade font weight, que vem do inglês e significa peso da fonte, dois pontos, o valor, ou seja, para o caso de negrito, é usado o valor bold, que significa negrito em inglês, e por último, a chave de fechamento. Também é possível remover o sublinhado de endereços da página HTML, que fica por padrão em endereços de acesso a sites externos construídos através de hiperlinks. A declaração é escrita da seguinte forma. O seletor, que deve ser a tag que contém o hiperlink, como uma tag de parágrafo, por exemplo, chave de abertura, a propriedade text decoration, que vem do inglês e significa decoração de texto, dois pontos, o valor none, que vem do inglês e significa nenhum, e por último, a chave de fechamento. Por último, é possível alterar o alinhamento do texto de elementos da página HTML. A declaração é escrita da seguinte forma. O seletor, que pode ser o corpo da página, ou seja, a tag body, por exemplo, chave de abertura, a propriedade text align, que vem do inglês e significa alinhamento de texto, dois pontos, o valor, que pode ser left, center ou right, que significam esquerda, centro e direita, e por último, a chave de fechamento. Bom, pessoal, agora nós vamos para o tutorial em que vocês irão inserir as declarações CSS na página HTML. Agora, nós vamos fazer as últimas alterações na página CSS, criando declarações de CSS com personalização de texto, cores, plano de fundo e margens. Primeiro, abra a pasta Minha Página HTML e CSS e com a pasta aberta, clique duas vezes sobre o arquivo estilo.css. O arquivo irá ser aberto com o bloco de notas no modo de edição de texto, ou então com outro programa similar, dependendo do seu sistema operacional. Agora, nós iremos escrever várias declarações CSS. E ao final do tutorial, vocês irão visualizar o que foi alterado dentro da página HTML a partir das declarações, sendo que esse é o nosso último tutorial. Antes de começar, vamos ver qual o estado atual da página HTML. Esse é o estado atual da página HTML. Então, com o arquivo CSS aberto, vamos digitar as declarações. Escreva exatamente como for mostrado. Digite ponto
divisão sem acento, chave de abertura, Enter. Depois aperte tabulação, que é um símbolo que representa 15 espaços, é um tab. Se você não localizar esse símbolo no teclado, digite espaço 15 vezes. A tabulação vai ser digitada a cada linha de comando dentro das chaves, então será preciso digitar espaço 15 vezes a cada linha nova dentro das chaves, se você não encontrar a tabulação no teclado. Digite font, F-O-N-T, traço, size, S-I-Z-E, 2 pontos, 30, px e ponto e vírgula. Aperte Enter e tabulação novamente. Depois, font, traço, family, 2 pontos, Verdana com V maiúsculo, que é uma família de fonte. Em seguida, ponto e vírgula, Enter e tabulação. Depois, text, traço, align, A-L-I-G-N, 2 pontos, center e ponto e vírgula. Em seguida, aperte Enter e digite chaves de fechamento. Depois, aperte Enter 2 vezes. Digite LI, chave de abertura, Enter, tabulação ou os espaços, text, T-X-T, traço, align, A-L-I-G-N, 2 pontos e left, que significa esquerda. Esse comando significa um alinhamento à esquerda para a lista ordenada que já foi inserida no arquivo HTML. Left é escrito L-E-F-T, ponto e vírgula. Em seguida, aperte Enter e chave de fechamento. Depois, aperte Enter 2 vezes e digite ponto, divisão sem acento, traço, 2, chave de abertura, Enter, tabulação, text, traço, align, text, traço, A-L-I-G-N, 2 pontos e center e ponto e vírgula. Aperte Enter e chave de fechamento. Esse comando está fazendo um alinhamento centralizado com todo o conteúdo da divisão 2. Em seguida, aperte Enter 2 vezes. Digite ponto, parágrafo, chave de abertura, Enter, tabulação, depois color, 2 pontos, black, B-L-A-C-K, ponto e vírgula. Em seguida, Enter, tabulação, font, traço, size, S-I-Z-E, 2 pontos, 27 px e ponto e vírgula. Em seguida, aperte Enter, tabulação, text, traço, align, A-L-I-G-N, 2 pontos e justify, J-U-S-T-I-F-Y. Depois, ponto e vírgula, Enter e chave de fechamento. Essa declaração definiu a cor preta, o tamanho da fonte de 27 pixels e o alinhamento justificado para o conteúdo dos parágrafos da página HTML. Em seguida, aperte Enter 2 vezes. Digite H2, chave de abertura, Enter, tabulação, fonts, traço, family, F-A-M-I-L-Y, 2 pontos, sans, S maiúsculo, A-N-S, traço, S maiúsculo, E-R-I-F e ponto e vírgula. Isso é uma família de fonte. Enter, tabulação, depois fonts, traço, size, S-I-Z-E, 2 pontos, 40 px e ponto e vírgula. Em seguida, digite Enter, tabulação, font, traço,
style, S-T-Y-L-E, dois pontos, bold, B-O-L-D e ponto e vírgula. Em seguida, digite Enter, tabulação, color, dois pontos, green, G-R-E-E-N e ponto e vírgula. Depois digite Enter, tabulação, text, traço, align, A-L-I-G-N, dois pontos e center. Depois ponto e vírgula, Enter e chave de fechamento. Essa declaração definiu a família de fontes sans serif, o tamanho da fonte para 40 pixels, o estilo negrito, a cor verde e o alinhamento centralizado para o conteúdo do H2, que é o título principal da página HTML. Aperte Enter duas vezes e digite H3, chave de abertura, Enter, tabulação, fonts, traço, family, dois pontos, sans serif novamente, S-A-N-S-S-E-R-I-F, ponto e vírgula, Enter, tabulação, fonts, traço, size, dois pontos, 30 px, ponto e vírgula. Depois, Enter, tabulação, font, traço, style, dois pontos, bold, B-O-L-D e ponto e vírgula. Em seguida, digite Enter, tabulação, color, dois pontos, blue, B-L-U-E. Depois, digite Enter, tabulação, text, traço, align, A-L-I-G-N, dois pontos, center, ponto e vírgula, Enter, chave de fechamento e Enter duas vezes. Essa declaração definiu a fonte sans serif com o tamanho 30 pixels, o estilo negrito e a cor azul para o conteúdo do segundo título da página, bem como centralizou esse título. Agora digite ponto, lista, chave de abertura, Enter, tabulação, fonts, traço, size, dois pontos, 27 px, ponto e vírgula. Depois, Enter, tabulação, fonts, traço, family, ponto e vírgula, V maiúsculo, Verdana, ponto e vírgula. Enter e chave de fechamento. Em seguida, aperte Enter duas vezes. Essa declaração definiu a fonte de 27 pixels e da família Verdana para a lista da página. Agora digite ponto, endereço, que seria endereço sem o C cedilha, espaço, A, chave de abertura, Enter, tabulação, fonts, traço, size, dois pontos, 25 px, ponto e vírgula, Enter, tabulação, text, traço, align, A-L-I-G-N, dois pontos, center e ponto e vírgula. Em seguida, Enter, tabulação, color, dois pontos, red, R-E-D e ponto e vírgula. Depois, Enter, tabulação, text, traço, decoration, D-E-C-O-R-A-T-I-O-N, dois pontos, N-O-N-E e ponto e vírgula, non, ponto e vírgula. Enter, chave de fechamento e Enter duas vezes novamente. Esse comando definiu que os hiperlinks vão ter fonte de tamanho 25, centralizado na cor vermelha, sem o sublinhado embaixo, ou seja, a decoração é nenhuma, text decoration none, decoração de texto nenhuma. Em seguida, digite body, B-O-D-Y, chave de abertura, Enter, tabulação, background color, B-A-C-K-G-R-O-U-N-D, traço, color, dois pontos, white, W-H-I-T-E, ponto e vírgula, Enter, tabulação, margin, M-A-R-G-I-N,
45px, ponto e vírgula. Depois, Enter, tabulação, padding, P-A-D-D-I-N-G, 80px e ponto e vírgula. Em seguida, Enter, tabulação, border, traço, width, W-I-D-T-H, 10px e ponto e vírgula. Em seguida, Enter, tabulação, border, traço, style, solid, ponto e vírgula. Em seguida, Enter, tabulação, border, traço, color, black, ponto e vírgula. Depois, Enter, chave de fechamento e Enter 2 vezes. Essa declaração definiu que o corpo do texto vai ter o plano de fundo de cor branca e uma margem com 45 pixels, um acolchoamento de 80 pixels e bordas sólidas da cor preta com 10 pixels. Por último, digite ponto, footer, F-O-O-T-E-R, chave de abertura, Enter, tabulação, font, traço, family, Verdana, V maiúsculo, Verdana, ponto e vírgula, Enter, tabulação, font, traço, size, 25px e ponto e vírgula. Depois, Enter, tabulação, font, traço, weight, W-E-I-G-H-T, bold e ponto e vírgula. Então, digite Enter, tabulação, color, gray, G-R-E-Y e ponto e vírgula. Em seguida, digite Enter, tabulação, font, traço, style, S-T-Y-L-E, bold, ponto e vírgula. Em seguida, Enter, tabulação, margin, ponto e vírgula, 5px e ponto e vírgula. Depois, digite Enter, tabulação, text, traço, align, A-L-I-G-N, center e ponto e vírgula. E por último, aperte Enter, tabulação, text, traço, decoration, D-E-C-O-R-A-T-I-O-N, e underline, U-N-D-E-R-L-A-N-E, ponto e vírgula, o último Enter e uma última chave de fechamento. Em seguida, clique em Arquivo no canto superior esquerdo da tela e em Salvar para que as alterações sejam salvas tanto no estilo.css quanto na página HTML. Agora nós vamos ver o resultado final, fechando o arquivo estilo.css, voltando na pasta principal, minha pasta HTML e CSS, e clicando 2 vezes com o botão esquerdo do mouse sobre o arquivo página.html. Então, pessoal, esse foi o resultado final da nossa construção em HTML e CSS. Temos uma página com a descrição em 2 parágrafos sobre a história da sua cidade, bem como 2 fontes de imagem que direcionam a links externos, uma figura, uma lista com pontos turísticos da sua cidade, outra imagem e, por último, um rodapé, mini curso de HTML e CSS, construindo uma página HTML e CSS. Parabéns por ter chegado até o final! Então, pessoal, chegamos ao fim dessa videoaula, na qual estudamos como personalizar o texto da página HTML com a linguagem CSS e concluímos a edição da página HTML adicionando as declarações CSS. E chegamos também ao fim das aulas do minicurso. Tirem suas dúvidas na sala virtual do minicurso e não esqueçam de praticar o que foi aprendido. Nos vemos na sala virtual. Até lá!